o surgimento da lenda. O boneco Annabelle é talvez um dos objetos mais temidos e controversos do mundo do sobrenatural. Para muitos, ele é apenas um brinquedo antigo e desgastado, mas para outros, é a porta para um terror inexplicável e obscuro. Tudo começou em meados dos anos 1970, quando uma jovem estudante de enfermagem chamada Donna recebeu de presente um boneco de pano, parecido com uma boneca Raggedy Ann, que parecia inofensiva. No entanto, o que começou como um simples presente rapidamente se transformou em um pesadelo. Donna e sua colega de quarto, Andy, começaram a perceber que o boneco mudava de posição misteriosamente, aparecendo em locais onde nenhuma delas havia deixado. A princípio, pensaram que eram apenas brincadeiras uma da outra, mas as ocorrências ficaram cada vez mais assustadoras. Objetos se moviam sozinhos e ruídos estranhos ecoavam pela casa. A sensação de serem observadas tornou-se constante e aterrorizante. Desesperadas, as jovens contataram um médium, que logo as alertou sobre uma presença maligna ligada ao boneco. Segundo ele, não era o boneco que estava possuído, mas sim um espírito demoníaco que usava o boneco como veículo para se manifestar no mundo físico. A presença parecia se alimentar do medo, tornando-se cada vez mais agressiva e perigosa. Relatos dizem que a entidade tentou até mesmo ferir as jovens, deixando marcas de arranhões e objetos quebrados em seu caminho. Com o medo crescendo, Donna e Andy decidiram procurar ajuda especializada. Foi então que o caso chegou às mãos dos famosos demonologistas Ed e Lorraine Warren, que entraram na história e adicionaram ainda mais mistério e terror ao enigma do boneco Annabelle. Mas afinal, o que exatamente aconteceu naquele apartamento? Até onde vai a verdade? E onde começa o mito? Essa história fascinante e aterrorizante continua a despertar curiosidade, medo e debates acalorados entre céticos e crentes. E, à medida que avançamos, você vai entender que o boneco Annabelle pode não ser apenas uma lenda urbana, mas algo muito mais sombrio do que jamais imaginamos. O envolvimento dos Warren e a Casa Maldita. Quando Ed e Lorraine Warren foram chamados para investigar o caso do boneco Annabelle, encontraram algo além do que esperavam. Eles foram recebidos com relatos angustiantes de fenômenos paranormais intensos que ameaçavam não só a integridade do boneco, mas também a segurança das pessoas ao redor. Segundo os Warren, o boneco era um foco para uma entidade demoníaca. Eles explicaram que a presença era extremamente inteligente, capaz de manipular objetos, criar ilusões e até se comunicar, embora de maneira assustadora e obscura. O que mais os impressionou foi a sensação palpável de maldade que emanava do brinquedo, algo que não era comum em outros casos que haviam enfrentado. Eles alertaram que o espírito queria corromper e destruir, alimentando-se da energia negativa gerada pelo medo humano. O boneco, portanto, não era apenas uma vítima do sobrenatural, mas um instrumento para o mal se espalhar. A entidade parecia se mover com rapidez, pulando de um local para outro e até ameaçava outros objetos dentro da casa. Os Warren então decidiram que o boneco não poderia permanecer com a família. Para evitar que a entidade causasse mais estragos, eles levaram Annabelle para o Museu do Oculto que mantinham em sua casa, onde objetos amaldiçoados e demoníacos eram armazenados e protegidos por rituais de exorcismo e proteção. No museu, o boneco foi colocado em uma caixa de vidro especial, com inscrições e símbolos que, teoricamente, impediriam a entidade de agir. Mesmo assim, relatos indicam que alguns dos investigadores que visitaram o museu sentiram arrepios, ouviram sussurros e viram movimentos estranhos no vidro da caixa. Até hoje, muitos duvidam da veracidade dessas histórias. Para alguns, tudo não passa de um elaborado mito criado pela mídia e pelo cinema. Mas, para os Warren e para aqueles que testemunharam os acontecimentos, o terror do boneco Annabelle é uma realidade assustadora que desafia qualquer explicação lógica e científica. E você, acredita que um simples boneco possa esconder um mal tão profundo? Ou será tudo fruto da imaginação fértil de pessoas que desejam assustar? A resposta, como veremos, pode ser ainda mais aterrorizante do que o próprio boneco.
Relatos e testemunhos sobrenaturais. O que torna o caso do boneco Annabelle tão perturbador são os inúmeros relatos de pessoas que tiveram experiências diretas e assustadoras com ele. Donna e Angie, as primeiras a conviver com o boneco, contaram que durante as noites sentiam como se fossem observadas por olhos invisíveis e, em diversas ocasiões, ouviam sussurros e risadas macabras vindas do quarto onde o boneco ficava. Algumas testemunhas afirmam que, ao olhar diretamente para o boneco, sentiam uma pressão no peito, uma sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer. Um dos momentos mais chocantes foi quando uma das amigas de Donna acordou no meio da noite com arranhões profundos e inexplicáveis pelo corpo, sem nenhuma explicação médica. Outra história macabra envolve a presença de uma figura sombria, descrita como uma sombra que se movia rapidamente pelo apartamento. Essa entidade, supostamente ligada ao boneco, causava perturbações elétricas e fazia objetos caírem de prateleiras sem motivo aparente. Para além dos relatos pessoais, há ainda os registros oficiais da polícia, que foi chamada algumas vezes devido ao comportamento estranho das jovens e dos vizinhos que também começaram a notar atividades incomuns na casa. Apesar das investigações, nunca se conseguiu explicar racionalmente os fenômenos. O mais perturbador é que mesmo após o boneco ter sido removido da casa e guardado no Museu dos Warren, outras pessoas que tiveram contato com ele relataram sensações de pânico, desespero e até episódios de doenças repentinas, o que levanta uma questão sinistra. Estaria a maldição do boneco realmente ativa, se espalhando para aqueles que tentam estudar ou proteger o objeto? Seja verdade ou mito, a aura de mistério e medo que envolve Annabelle parece aumentar com o tempo. Ele se tornou um símbolo do desconhecido, um aviso silencioso de que algumas forças do além podem estar muito mais próximas do que gostaríamos. Verdade ou mito? A reflexão final. Depois de tantos relatos assustadores, investigações e histórias de arrepiar, resta a pergunta que ecoa na mente de todos: o que é real na história do boneco Annabelle? Verdade ou mito? Para os céticos, tudo não passa de uma combinação de superstições, exageros e um pouco de marketing em torno do fenômeno paranormal. Mas, para quem viveu ou estudou de perto o caso, o boneco é um objeto perigoso, uma peça de uma batalha invisível entre o bem e o mal. Os Warren acreditavam que algumas entidades são tão poderosas e malevolentes que podem usar objetos inanimados para espalhar o terror e o caos. O que é certo é que Annabelle nunca foi um boneco comum. Ele carrega consigo uma história que assombra até hoje e desperta o medo em milhares de pessoas pelo mundo. Se a entidade que o habita é um demônio, um espírito ou apenas fruto da imaginação humana, talvez nunca saibamos ao certo. Mas uma coisa é fato: se você topar com um boneco que parece estar vivo, que muda de lugar sozinho e que provoca um medo inexplicável, talvez seja melhor não mexer com ele. Pois nem todo mistério pode ser explicado, e nem todo mito é inofensivo. Gostou dessa história aterrorizante? Então não esqueça de se inscrever no canal Mistérios e Terror para mais conteúdos assustadores. Deixe seu comentário dizendo o que você acha sobre Annabelle. Verdade ou mito? E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos que adoram uma boa história de terror. Até a próxima, se você tiver coragem.